Olá, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as coisas que eu tenho aprendido com o livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Este livro é escrito por um médico indiano, Churras. Ele tem 262 páginas, escrito em 2018 e traduzido para o português em 2020 aqui no Brasil pela editora Sextante. É um livro muito interessante que ele fala sobre a cronobiologia. É uma área nova da ciência, não nova, pouco explorada, né? Tem princípios na medicina indiana, Ayurveda, e a medicina indiana ela é um pouco diferente da medicina ocidental porque ela se baseia no estudo da natureza, né? Então, tem vários princípios. Há quem diga, inclusive até mais antiga, há quem diga que ela seja de 3.000 anos atrás, há quem diga que ela é de 5.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. E aí, alguns pontos que eu quero compartilhar sobre os aprendizados com este livro. Né? A natureza, ela influencia a plantação, ela influencia os animais e ela influencia o nosso organismo. Mas nós temos a nossa vida estruturada pelo mundo do trabalho e não pela nossa natureza. Dessa forma, fica mais difícil nós respeitarmos a nossa lei natural. O que é a nossa lei natural? O nosso organismo, os sinais, como que ele interage com os sinais da natureza, e isso nos afeta em sono, em peso, em alimentação, em atividade física, em energia, em nível de estresse, em saúde. O livro traz alguns testes para você conhecer o seu tipo de sono, se ele é leve, se ele é variável, se ele é pesado, o seu metabolismo, se ele é lento, se ele é rápido, ou se ele é moderado, o tipo de atividade física, né? Se você vai fazer uma atividade mais leve, se você vai fazer uma atividade mais intensa ou uma atividade variável. E ele traz muitas dicas, qual a alimentação adequada para cada tipo, quais os cuidados para cada tipo. Ele é bem prático, ele não é embora seja escrito por um médico, ele não é um manual médico, ele é uma obra de referência, uma linguagem muito simples para quem é leiga no assunto como eu. Eu resisti um ano para poder fazer essa leitura porque não era meu foco estudar sobre vida saudável, né? Mas como um dos meus objetivos tem sido buscar formas de ter mais energia para conseguir gerenciar melhor meus projetos, minhas áreas da vida, meus papéis de responsabilidade, ainda mais agora que eu estou acumulando mais um, né? Com 2 meses aí que eu tive um bebê, então eu não quero abrir mão de todas as coisas, eu quero gerenciar melhor, ser mais produtiva e queria mais energia. E eu lembrei dessa recomendação que me fizeram desta leitura. Indico assim, fortemente. E aí alguns pontos que ele trata é que anotei aqui, não é o que você come, ele não se baseia em calorias, você é quando você come. Quais os horários que você faz suas refeições? Qual o intervalo entre as refeições? Quais são os horários que você se alimenta mais e quais são os horários que você se alimenta menos? E ele sugere para você, de acordo com o seu tipo de metabolismo, as suas refeições. Os exercícios na hora certa, de acordo com o seu metabolismo, você exercitar pela manhã em jejum, por exemplo, como um dos casos que foi mostrado lá, você vai ter mais resultado, e fazendo atividade leve, você vai ter mais resultado do que fazer uma atividade intensa à noite, né? Por isso que tem algumas pessoas que se matam na academia e não tem tantos resultados, quanto outras fazem atividade super leve ou nem malham, né? E tem um resultado, faz apenas uma caminhada. Ele falou até que alguns tipos, uma leve caminhada ao ar livre traz mais resultados por corpo do que uma atividade intensa na academia. Porque como nós somos
indivíduos, né? Na etimologia já diz que indivíduos únicos, né? Não tem forma que para poder fazer igual, então a gente precisa de respeitar a individualidade, né? Então por isso que a gente precisa de conhecer a individualidade para poder sugerir mudanças. Seu corpo em cada estação. Ele fala que cada estação do ano, assim como tem alimentos que são específicos para cada estação, por exemplo, alimentos mais frescos no verão, alimentos mais quentes no inverno, sopas, caldos, bebidas mais quentes. O seu corpo, ele modifica de acordo com a estação. E aí você precisa compreender, ele é um exercício de autoconhecimento, né? Para que você compreenda os sinais que ele está dando para você atender às necessidades dele. Então ele fala muito sobre essa observação do seu corpo, as necessidades do seu corpo e se organizar em prol disso. As estações da vida é um outro ponto que é bem interessante. Ele fala que, de acordo com a sua faixa etária, também existem necessidades específicas de cada um desses pontos, de sono, de alimentação, de atividade física. E aí, compreender a sua fase também contribui muito para a sua qualidade de vida. Então, assim, por exemplo, a energia que eu precisava aos 18 anos é diferente da energia que eu preciso aos 30. A alimentação também é diferente, a qualidade do sono também é diferente. Então, assim, é complexo todos esses fatores juntos. E como nós não aprendemos, não conhecemos o nosso corpo e estes fatores, então é um fator que nós tornamos ele invisível por não conhecer, priorizamos outras coisas, mas a nossa saúde ela é totalmente impactada. Então é por isso que eu estou falando que é uma leitura assim fortemente recomendada. A cronobiologia ela tem contribuído muito, né, para esses novos estudos. E ele fala o tipo de alimento, né, de acordo com a faixa etária, de acordo com o tipo de metabolismo. E aí eu gostaria de deixar essa sugestão para você que está buscando mais energia, está buscando uma vida mais saudável, menos estresse. Você tem aí uma série de demandas, de responsabilidades que precisa de estar bem, né? Eu, por exemplo, fiquei muito surpresa quando eu vi o horário correto do sono para acordar bem. E quanto tempo antes que você tem que desligar de todos os eletrônicos para conseguir ter essa qualidade de sono. Eu sempre me considerei uma pessoa noturna e ele explica que na verdade isso não existe. O nosso organismo ele tem picos de energia que nos faz pensar que alguns horários a gente tem mais energia, mas isso depois gera alguns efeitos no dia seguinte que acaba, no final das contas, te prejudicando. Por exemplo, eu sempre gostei de trabalhar e estudar de madrugada. Eu amo o silêncio da madrugada. Mas aí no outro dia, de manhã, eu não tenho energia e disposição. À tarde, eu ainda tenho alguns efeitos. Aí ele foi explicando como que isso afeta o seu organismo. O famoso efeito jet lag, né? Que é igual quando as pessoas pegam um voo para uma região mais distante, que tem outro fuso horário, e aí essa pessoa está acostumado com o horário de acordar, por exemplo, no horário na onde ela estava era manhã, e aonde ela vai chegar o horário é o oposto, né? O horário que ela está acostumado a dormir é o horário que as pessoas estão acordando. E aí ela precisa adaptar o organismo dela. Ele vai falando que cada vez que você usa
horários indefinidos, né? Não tem rotina para o seu organismo, não tem horário específico para comer, para exercitar, para alimentar, desrespeita esses ciclos, a importância do sol, né? Como que interfere, você vai produzindo efeitos jet lag no seu organismo, que aumenta o estresse, desregula o peso. Algumas pessoas ficam com peso muito abaixo, outras pessoas com peso muito acima. Irritabilidade, falta de produtividade, concentração, a pessoa fica aérea, outras ficam irritada, e a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo com o nosso organismo. Alguns pensam assim, é a idade que me faz estar assim, é determinada fase da vida, problemas que eu estou passando, e isso tem relação com a nossa alimentação, o horário da gente dormir, o tipo de atividade que a gente faz. Então, fica a dica aí e até o próximo vídeo.